Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2025, um final de semana em especial, onde nós comemoramos, na data de ontem, o aniversário de Allan Kardec, esse grande espírito que passou aí por nosso orbe e ajudou grandiosamente na codificação espírita, nos dando tantos ensinamentos, deixando tantos ensinamentos para nós, a exemplo da Revista Espírita, que é o estudo que nós fazemos todos os sábados. E hoje, no dia 4 de outubro, também comemoramos o dia de São Francisco de Assis. Então, são dois espíritos grandiosos que passaram pelo nosso orbe e deixaram grandes ensinamentos. Um ensinamento grandiosíssimo do Espiritismo e São Francisco de Assis num ensinamento grandiosíssimo de humildade, desprendimento material, que também é um dos grandes pontos que a doutrina espírita prega, o desapego material e sim ali a importância da evolução espiritual. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Se você está acompanhando esse estudo de forma gravada, saiba que os nossos estudos da Revista Espírita, eles vão ao ar todos os sábados às 14h30. Então, se você gostaria de participar ao vivo conosco, lá no nosso site você vai encontrar um link permanente para este estudo que ocorre no sábado. E também vai encontrar lá o link para as nossas playlists dos estudos que ocorrem de forma online. Então, acesse o nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos ao estudo de número 5, e no estudo de hoje, Kardec vem propor o seguinte tema: controle do ensino espírita. Esse estudo está lá na Revista Espírita, do ano de 1862, das páginas 35 a 37. Eu passo a palavra para o Pereira, dar início ao nosso estudo de hoje. Boa tarde a todos. Estou dando continuidade, como ela já colocou o título, né? Controle do ensino espírita. Né? E Kardec começa assim. A organização que propusemos para a formação dos grupos espíritas tem como objetivo preparar o caminho que deve facilitar as relações mútuas entre eles. Aqui, Pereira, só lembrando, então, nós estudamos lá no início, acho que foi até logo na abertura, né, do ano de 1862, lembrando para quem está chegando agora, de repente, no estudo, que Kardec ele fez ali, a gente se manteve, acho que umas três encontros, 3 encontros, falando da forma como Kardec gostaria, né, que fossem organizados os grupos espíritas, né, desde a afinidade dos membros, como se preparar antes da reunião, e etc., né? Ele fez toda uma organização sobre de como que seria essa formação dos grupos espíritas, esse roteiro. E aqui, então, por isso que ele vem falar essa questão, né? A organização que propusemos, então, essa proposta que ele fez, está lá nos estudos ali desse mesmo ano, 1862, a partir do primeiro estudo. Então, quem não participou, quem não viu, volta lá e vê esses estudos que nós fizemos, com base aí na Revista Espírita, que é bem interessante, porque ele é útil, né? Grupos espíritas vão surgindo a todo momento, novas casas vão surgindo, e levar aí essa proposta de formação de grupos espíritas, conforme Kardec orientou, nós entendemos que é a forma mais acertada de dar início. Então, dando continuidade, né? Entre as vantagens que resultarão de tais relações, deve-se colocar em primeira linha a unidade de doutrina, que será a sua consequência natural. Essa unidade já se acha, em grande parte, realizada, e as bases fundamentais do Espiritismo
são hoje admitidas pela imensa maioria dos adeptos. Mas ainda há questões duvidosas, seja porque não tenham sido resolvidas, seja porque foram em sentido diverso pelos homens e até mesmo pelos os espíritos. Se por vezes os sistemas são produtos dos cérebros humanos, sabe-se que, a tal respeito, certos espíritos, nada ficam a dever. Veja que ele já traz um alerta, né? Então, tudo que nós criamos aqui, ele parte ali da inteligência humana, né? Sabemos que muitas revelações, muitas criações, invenções, né? Tem ali, por princípio, ele tem intuições aí de grupos espirituais que querem ajudar no desenvolvimento, né, dessas situações, tanto para o bem quanto para o mal, né? Como a gente já citou aqui a questão da bomba atômica, a fusão nuclear, ela é muito útil para a questão de energia nuclear, né? Mas a bomba atômica possui praticamente o mesmo princípio e matou quantas pessoas lá em Hiroshima e Nagasaki. Então, sabemos que as coisas criadas aí a partir da inteligência do homem, como Kardec falou aqui, que ó, mais ainda há questões duvidosas, seja porque não tenham sido aqui, não, por baixo, aqui para baixo. Se, por vezes, os sistemas são produtos dos cérebros humanos, sabe-se que, a tal respeito, certos espíritos nada ficam a dever. Então, nós sempre temos que ter como premissa que o espírito desencarnado nada mais é que um ser humano, né, que não está mais vivo que no orbe terrestre, vivo em carne, né, porque a vida real é a vida do espírito. Então, nada muda. Então, aquelas tendências que ele tinha enquanto encarnado, quando desencarnado, ele vai continuar tendo as mesmas tendências, lógico, com a oportunidade de evoluir nos dois mundos, né? Evoluir enquanto está encarnado e evoluir enquanto está desencarnado. Mas sabemos que essa evolução ela não dá saltos, então, um espírito que com todas as suas tendências aqui encarnado, quando ele desencarnar, ele vai continuar tendo essas tendências, né, com a oportunidade de melhoria, mas caso ele consiga influenciar alguém ainda nessa condição precária que ele está, ele vai influenciar naquilo que ele acha que é o correto. Hoje nós vemos aí muitas pessoas com poder, né, que detêm poder em suas mãos, com índoles que nós consideramos não corretas. Então, essas pessoas, quando desencarnarem, eles também vão querer dar continuidade nesse modus operandi que eles utilizam. Então, os encarnados aqui têm que tomar cuidado, né, com essas comunicações desses espíritos, para que não incorram aí de começar a propagar alguma questão, né, de um ensinamento espírita que às vezes vem de um espírito que não está no nível evolutivo cuja a mensagem seria útil para nós. E aí é um ponto interessante aí, que ele coloca ali já no início ali, né, que é a questão da unidade, né? Então, aí é muito importante também, porque a gente está falando de 1872, eu estava estudando ontem, inclusive, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, na parte da introdução, na primeira parte ali, como o Kardec repete que o estudo da doutrina espírita é um estudo contínuo, repete várias vezes, inclusive vários ensinamentos, contínuo, constante, e não é feito assim a toque de caixa, vamos dizer, né? Então, quando ele fala a unidade que ele coloca ali, ó, é, aqui está se colocando, levando em consideração que 2 anos, né, de 58, 4 anos, né, que as pessoas estão estudando espiritismo, que as pessoas têm estudado a doutrina espírita. A questão que você falou, assim, que às vezes a interpretação dos ensinos dos espíritos, o que a gente percebe é que algumas casas espíritas, alguns grupos se divergem porque não estudaram as obras básicas. Aí começam a criar outros ensinos, vamos dizer assim, duvidosos, baseados em questões que não estão fundamentadas na própria doutrina espírita, né? Na própria base, né? Do livro dos espíritos, do livro dos médios. Então, as pessoas às vezes querem estudar a mediunidade
e fogem do livro do médium, que está utilizando outros caminhos, outros meios, totalmente diferentes. Então, aí é a questão, porque quando se fala de unidade, né, nós temos que ter, falando da mesma coisa, todas as casas, que todo espírito deveria estar falando da mesma base. E que a gente percebe, às vezes, em algumas instituições, alguns grupos, que se dizem espíritas, mas que não estudam, né, fundamento. Como que você vai ter unidade, se vai falar alguma coisa de unidade no controle do ensino dos espíritos, você não conhece os fundamentos da doutrina espírita? Interessante isso. Então, dando continuidade, né? Onde é que está o mesmo? Lá em cima, né? Com efeito, olha aqui. Com efeito, vem alguns que engendram as mais absurdas ideias, com maravilhosa habilidade, encadeando-se com muita arte e delas fazendo um conjunto mais engenhoso que sólido, mas que poderia falsear a opinião de pessoas que não dão trabalho de aprofundar o que são incapazes de fazer pela insuficiência dos seus conhecimentos. Sem dúvida, as ideias falsas acabam caindo ante a experiência e a lógica inflexível. Mas, antes disso, lançam a incerteza. Também é sabido, conforme sua elevação, que os espíritos podem ter, sobre certos pontos, uma maneira de ver mais ou menos justa, que as assinaturas das comunicações nem sempre são uma garantia de autenticidade, e que os espíritos orgulhosos procuram, às vezes, fazer passar utopias protegidos por nomes respeitáveis, com as quais se paramentam. Esse é o caso mais complexo, né? Porque existem, né, espíritos inteligentíssimos. Vamos partir primeiramente aqui do ponto de vista dos espíritos encarnados. Então, existem espíritos inteligentíssimos, né, que alguns utilizam sua inteligência para o bem e outras para o mal. Ou alguns nem tanto para o mal, né, porque tem toda uma compreensão ali do bem e do mal, mas alguns pontos, né, do qual o Espiritismo, por exemplo, tem uma posição firme, essa pessoa que reencarnada ela tem uma opinião divergente. Né? Vamos imaginar ali que num ponto o Espiritismo fala tal coisa, né, que já está, né, doutrinado, né, conforme Kardec fez, por todos os espíritos de várias localizações do globo, e essa pessoa que reencarnada ela tem uma opinião diferente, certo? Só que é uma pessoa inteligentíssima. Esse espírito, quando desencarnar, né, ele vai levar toda essa inteligência que ele tem, tudo isso que ele aprendeu. Vamos pegar, por exemplo, um filósofo moderno, né? Quando esse espírito vai se comunicar, ele vai continuar tendo toda essa bagagem de inteligência que ele tem. E aí, em uma comunicação, num grupo um pouco mais despreparado, como o Pereira comentou, né, que não estuda a parte básica, às vezes não entende toda essa compreensão ali da parte básica, esse espírito pode fazer todo um floreio, né, de uma situação para, naquele ponto, ele incutir ali uma incerteza. Né? Então, naquele ponto que ele não concordava, ele tenta propagar ali o que ele entende como correto. E aí, se o grupo não estiver, né, preparado, ele passa a acreditar. E ainda mais, né, esse espírito, com toda essa qualidade de oratória, de conhecimento que ele tinha, ele vai lá e assina ainda, né, como um outro espírito, né, evoluído, já de conhecimento do espiritismo, e aí aquele grupo acaba pensando, nossa, olha, recebemos a visita de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier e tal, e ele falou isso, né, e aí, se não fizer esse cotejo com as obras básicas, o que acontece, né? Ele vai implantar essa incerteza. E aí é essa incerteza que começa a dividir já o grupo, começa a não ter aquela unidade no ensinamento espírita, e aí é esse cuidado que não se tem que começa a afundar aí toda essa
prosperidade que teve o Espiritismo começa a ser afundado, às vezes por causa de alguns grupos, né, que têm como verdade uma comunicação apócrifa como essa. Né? Aí a questão, repetindo de novo, que eu tinha até comentei antes ali, vamos ver o exemplo que você colocou ali, um grupo se forma, se estuda aí, em mediunidade, mas superficialmente, não se aprofunda, não conhece profundamente a doutrina espírita, e, de repente, nesse grupo, os médios começam a receber comunicações de espíritos que assinam como espíritos, né, ele coloca ali, mais elevados, né, conhecidos, e eles aceitam como verdade. E começam a aceitar como verdade, e começam a contaminar todo um grupo, e começam a aceitar algumas utopias. Se esse grupo realmente tivesse estudado profundamente a doutrina espírita, o livro dos médios, eles saberiam, e é aqui que ele vai colocar, inclusive aqui vai para frente, ele saberia que não deveria aceitar isso tão facilmente, né? Deveria ser analisado, deveria ser questionado. Ele tem vários, que quando você estuda o livro dos médios, ele dá várias maneiras de você se precaver sobre isso. Essa que é a preocupação que ele está colocando no controle, né? Por isso que se um grupo resolva, e nós comentamos isso antes também já, se ele resolva, começa a receber comunicações dessas, deve ser passada por um grupo maior e essas comunicações ser analisadas de uma maneira mais profunda antes de aceitar isso como verdade. Né? Esse é um controle que ele vai colocar aqui para frente, inclusive, que deve ser adotado. Agora, infelizmente, alguns grupos, às vezes, superficialmente, aí, não, isso é verdade, esse foi espírito X, Y, lá colocou, e acaba criando aí, às vezes, algumas ideias aí que cria-se, às vezes, algumas inconvenientes aí para a doutrina espírita, pelo estudo, né? Olha, continuando aqui, incontestavelmente, uma das principais dificuldades da ciência prática e contra a qual muitos se chocam. Estamos, né? Em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por médios completamente estranhos entre si. Olha aqui, que você estava comentando, né? Então, outros grupos. Porque, às vezes, se uma verdade ela tem que ser dita, ela não vai ser exclusiva de um só médium. Né? Não vai ser, não, porque a verdade, alguns aí intitulam que a verdade vem única, que ele é o... Não. Quando a verdade tem que ser dita, ela ser colocada de várias maneiras, por vários grupos. Né? Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso dar-se conta da evidência. Se há o meio de chegar à verdade, seguramente é pela concordância e pela racionalidade das comunicações auxiliadas pelos meios que temos à nossa disposição para constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Né? E veja que ele diz aqui, que é uma palavra bem importante, que não pode ficar perdido no texto, que é isso aqui, ó. Racionalidade, né? Então, nós temos que ser racionais. Analisou a comunicação, aquilo faz sentido, se eu cotejar com as obras básicas, ele faz sentido, tal. Não, então tá certo, tem tudo a ver, né? É como diz o Pereira, né? Nos grupos mediúnicos, que às vezes vem um espírito e um médium dá uma comunicação ali, principalmente nos estudos do desenvolvimento da mediunidade, né, no curso preparatório para os trabalhos mediúnicos, aquele médium ainda aspirante, né, ele vem, escreve, faz uma psicografia qualquer, diz, mas eu acho que é de mim isso. Ele diz, mas se é de você, então tá ótimo, né, porque ó a profundidade do ensino que o espírito passou, né, mas o que tem que se analisar? Analisar a racionalidade. Mas então quer dizer que você não está nas obras básicas, então não pode surgir nada mais de novo. Pode surgir coisas novas, porque nós estamos em evolução. Da mesma forma como Jesus, naquela época, ele falou lá para as pessoas daquela época em parábolas, porque eles não conseguiam entender, os espíritos, eles também, na época de Kardec, eles também falaram algumas coisas que a gente não conseguia entender. Tanto é que os espíritos falavam claramente, Kardec, né, para Kardec, que nós não tínhamos condições ainda de entender.
Mas com o passar do tempo, com as novas descobertas científicas, porque uma das coisas que eu mais admiro no Espiritismo é aquela premissa de que o Espiritismo e a ciência, eles têm que caminhar junto. E quando ocorrer, de alguma forma, a ciência desmentir, vamos dizer assim, contradizer o espiritismo em algum ensinamento espírita, Kardec deixou muito ciente que o espírito iria se amoldar nessa conclusão científica. Mas isso ainda não ocorreu. Por quê? Porque, como o nosso ensinamento veio de espíritos superiores, as coisas que eles trouxeram ali para a codificação espírita ao nosso nível de entendimento, né, e aquelas que eles deram uma pincelada, estão corretas do ponto de vista científico já de anos-luz de evolução. Porque se esses espíritos superiores vieram conversar conosco, é porque eles já passaram por essa nossa fase desse mundo moderno que nós temos hoje e já passaram vários outros mundos muito mais evoluídos. Então, aqueles ensinamentos que eles têm é um ensinamento de propriedade científico pelos quais eles já passaram e pelos quais nós ainda passaremos, né? Então, quando eles falam ali dessas questões de perispírito, de tal, e muitas coisas que a gente não entende ainda, é porque a gente não tem nem condições de entender. E com a evolução da ciência, a evolução dos estudos, chegará um momento que nós vamos conseguir compreender, por exemplo, ali o fluido cósmico universal, que a gente ainda não entende direito. Da mesma forma que a gente não entende a energia, a matéria escura, né, que os físicos estudam, que 80%, 90% do universo é constituído dessa matéria escura que eles não sabem o que é. Então, né, vamos aventar aqui, eu não estou afirmando nada, mas estou simplesmente conjecturando. Será que, quando eles entenderem essa matéria escura, será que nós vamos ter mais elementos para entender a criação do fluido cósmico universal? Então, veja que essas evoluções de pensamento a gente vai adquirindo na evolução também material nossa aqui nesse orbe. E é por isso que tem que ter a racionalidade. Porque se um dia vir um espírito que nos demonstrar alguma coisa de algo que ainda não existe, ou de algo que ainda está sendo discutido, aí vem aquela importância que Kardec trouxe naqueles primeiros estudos, que é a de propagar esta questão para outros grupos de médiuns que não se conhecem, até para outras localidades onde o costume não seja o mesmo daquela região, para ver se aquele ensinamento é confirmado por esses outros espíritos. E aí sim, distribuiu para 100 casas espíritas de diversas localidades do globo e 80% vieram confirmando aquele estudo, nós podemos acreditar, né, que aquela comunicação é uma comunicação verdadeira, né? Agora, se fica só dentro daquele grupo espírita e eu começo a ter aquilo como verdade, né, porque é um ensinamento novo, não existe na codificação, eu posso incorrer num grave erro de estar propagando uma grandiosa mentira e não uma verdade. Você colocou uma palavra, o texto coloca uma palavra aí que muitas vezes é interpretada como uma coisa ruim, né? Que é a racionalidade. Até no estudo nosso de mediunidade que nós temos aí nessa semana, uma das pessoas ali presente perguntou, nós estávamos na parte prática, e ela falou assim, mas eu sou muito racional, não fosse uma coisa ruim, né? E aí, se você analisar, Kardec, que é a pessoa mais racional do que Kardec, se você olhar bem no começo do estudo, né, quando ele começa a falar sobre o início do estudo do espiritismo, que ele era magnetizador, e aí falaram para ele que as mesas estavam se mexendo. Ele não chegou e aceitou, não, mas pô, ele era racional, que ele sabia, ele partia de uma lógica. Mas isso aí se explica, né? Ele tentou todas as maneiras. Inclusive tem um filme, que quando falaram do teatro lá, a cabeça girava, ele foi lá antes olhar por baixo do palco, para ver se não tinha nenhum instrumento, né? Você vê a racionalidade dele, ele queria buscar uma coisa que comprovasse, que se não tinha nada que pudesse ter ali algum mecanismo, né? Que estivesse fazendo ali com as mesas colocar, e a resposta dele sempre era baseada naquilo que ele conhecia. Até que um dia alguém perguntou, mas elas estão respondendo perguntas. Ele falou, opa, peraí, não é uma coisa do pessoal racional? Aí é outra história, né?
se para responder uma pergunta tem que ter outra inteligência, né? Aí foi quando ele começou a estudar, que daí a própria batida lá falava que era o espírito estava falando, e aí começou a surgir para estudar o espiritismo. Então, a racionalidade, até eu comentei, falei, poxa, mas racional é boa. O que você não pode ser é ter ideias pré-concebidas. Esse que é o pior, né? Você Ser diz, isso aqui não incrédulo, né, pode, isso Pereira? aqui não... acabou. Agora, o que não pode é você deixar de dar comunicação, se ela era médio, por causa que ela, da minha cabeça. Isso não, você tem que dar comunicação, depois falando, olha, para mim isso aqui significa isso e aquilo. Né? Você não pode ter as ideias pré-concebidas e aceitar como verdade tudo. É isso que está colocando, né? Então, eu vejo isso, sim, algumas vezes, alguns médicos, que você falou iniciante, começando a estudar a doutrina espírita, falando sobre essa questão. Ah, mas eu sou... Pô, perfeito, ótimo, mas usa a racionalidade de maneira adequada, né? Para analisar os fatos de maneira criteriosa, não para ter ideias preconcebidas e chegar numa resposta que não é certeza, né? Vamos lá. Aqui só para complementar, né, Pereira? A pessoa, é bem interessante isso que você colocou, dessa questão, sou muito racional, como se fosse alguma questão pejorativa, né? E não é pejorativa. O que não pode confundir que racionalidade, ela não está de mãos dadas com a incredulidade, né? Então, às vezes a pessoa, eu não acredito. Então, isso não é racionalidade, isso é incredulidade. Exatamente como Kardec, quando ele veio, né, para dar nome para essa ciência, que Kardec entende o espiritismo como uma ciência, né? Então ele falou, ele comentou assim, que não tem como eu utilizar palavras existentes para uma ciência nova que está surgindo, certo? Então ele trouxe bastante novos conceitos que não existiam na época, novas palavras que não existiam para tentar substantivar ali aqueles acontecimentos que existiam no espiritismo. Então, não acreditar aí não é uma questão de racionalidade, é de você não estar preparado ainda para entender aquela questão. Ah, mas é que eu não sinto nada, então eu sou muito racional, então eu não acredito. Não, peraí. Não é porque você não sente ou porque você não viu que aquilo não exista. Por exemplo, né? Quem que pode afirmar que não existe vida em outro planeta? Ninguém pode afirmar que existe e ninguém pode afirmar que não existe, porque nós não conseguimos chegar lá em outro planeta para ver uma constituição física, né, igual à nossa. Nós entendemos que a frase de Jesus Cristo, né, que existe muitas moradas na casa do meu Pai, e que o ensinamento espírita que fala dos vários globos habitados, isso quer dizer que existem vidas em outros planetas. Mas, visualmente, né, comprovadamente, ainda não temos essa afirmação. Mas não é só porque visualmente eu não tive essa afirmação que eu não vou acreditar. Eu vou dizer, não, eu sou racional, eu não acredito porque eu ainda não existe comprovação. Não, aí você está sendo incrédulo. Então tem que tomar cuidado isso quando se estuda espiritismo, principalmente para aquelas pessoas que não são médiums mais ostensivos, né, e não sentem uma energia, não tem uma comunicação, não tem nada, porque elas podem correr nesse risco de não acreditar, né? Ah, não existe, isso que está acontecendo aí é tudo falso, é tudo teatro. Por quê? Porque eu não estou sentindo nada, mas não é o fato que você não sente que não exista. E aí é por isso que é uma importância de pessoas como eu, que não tem, né, uma mediunidade assim, ostensiva, né, tem um pouco de sensibilidade, de você estudar, porque quando você estuda, aí você adquire a aceitação pela racionalidade, enquanto para o médium, às vezes, é até mais fácil, né, porque ele tem a aceitação pela própria sensibilidade e pela participação que ele está tendo naquele evento, né. Então, é essa a diversificação que a gente tem que fazer entre racionalidade e incredulidade. Você comentou um ponto importante, assim, dos dialogadores, né, do grupo mediúnico. Você não é médio, né, eu também não sou médio ostensivo, então, hoje eu sinto algumas vibrações, mas quando eu estou colocando diálogo ali, eu tenho que ser racional, porque as coisas se repetem em outros grupos da mesma maneira, então, como que eu não vou acreditar que aquilo ali é uma entidade espiritual? Mas eu não estou vendo.
O médium está colocando que está vendo isso, que está vendo aquilo, falando, olha, eu estou aqui no lugar assim, estou vendo isso, e eu não estou vendo, né? E eu entro no diálogo com a entidade espiritual, que está pelo espírito lá, você sabe disso, e aí? Pelo racional, pela lógica de como está sendo colocado, que a gente percebeu em outros médios, em outras situações, aquilo é real, mas eu não consigo provar, né? Não consigo provar, né? Provar que ele está falando, aí não vai ter essa coisa, é incrédulo, falar, eu não acredito porque eu não consigo ver, não consigo nada. Como? Mas a lógica, o raciocínio da repetição diz que aquilo ali é real, né? Só não conseguimos provar pela ciência atual nossa aqui. Bem interessante a maneira que você colocou mesmo a questão da incredulidade. Ao deixar de ser individual para se tornar coletiva, a opinião adquire maior grau de autenticidade, já que não pode ser considerada como ditado de uma influência pessoal local. Estou falando, ela tem que repetir em outros locais, em outros meios, em outras situações. Os que ainda se acham em dúvida terão uma base para fixar as ideias, porquanto será irracional pensar que aquele que, em seu ponto de vista, está só, ou quase só, tem a razão contra todos. Perfeito, né? O que, acima de tudo, contribui para o crédito da doutrina de O Livro dos Espíritos foi precisamente o fato de ser ela o produto de um trabalho semelhante, que repercute em toda parte. Como dissemos, nem é obra de um único espírito que poderia ser sistemático, nem de um único médium que poderia ser enganado, mas, ao contrário, um ensino coletivo, dado por uma grande diversidade de espíritos e de médios. E os princípios que encerra são confirmados mais ou menos por toda parte. Dizemos, entre aspas, mais ou menos, considerando que, pela razão acima explicada, há espíritos que procuram fazer prevalecer suas ideias pessoais. É, pois, inútil submeter ideias divergentes ao controle que propomos. Deixa eu só comentar uma questão aqui, Pereira, porque, então, imagina, né, nós temos ali o espírito, né, de Chico Xavier como um espírito já evoluído, né, bem mais do que nós, pela grandiosidade, né, que ele foi enquanto encarnado, né. Então ele já tinha provavelmente uma evolução moral grandiosa quando veio para esse orbe, tanto é que ele deixou um legado grandioso aí de ensinamentos. E dentre desses legados que ele deixou, né, vai ir mais de 250 obras escritas, né, a gente tem o conhecimento de que o espírito que o acompanhava, né, o espírito Emmanuel, o que ajudava aí na sua missão aqui na Terra. E nós sabemos também pelos ensinamentos espíritas, né, que o nosso mentor, ele é um pouquinho mais evoluído do que nós, né, porque senão não teria lógica o nosso mentor ser menos evoluído do que nós. Mas ele não é um espírito perfeito, um espírito puro, né, ele também ainda precisa se depurar. Mas é Emmanuel, né? Então, quando eu falo, é Emmanuel, é um espírito, assim, para nós, vamos imaginar, atualmente, inatingível dentro das próximas 5, 20, 100 reencarnações, não sei, né? E mesmo Emmanuel, né, na sua simplicidade, na sua humildade, ele comentou com Chico que se um dia algum ensinamento dele estivesse divergente daqueles codificados por Kardec, era para ficar com o ensinamento da codificação espírita e deixar o dele de lado. Então, veja bem, Emmanuel, que já era um espírito bem mais superior, ele sabia que, às vezes, ele poderia ter uma interpretação diferente de algum assunto, e que se esse assunto, ele foi humilde em dizer que, se fosse divergente da codificação, era para ficar com a codificação, imaginem outros espíritos não tão evoluídos, né?
Então, por isso que Kardec coloca que quando ele propaga essas questões, quando ele propagava essas questões para vários espíritos, para vários grupos mediúnicos de vários locais do globo, a confirmação não era 100%, né? Porque nem teria como ser, porque alguns espíritos, né, eles têm uma concepção diferente, né, e por não ser, né, nem todo médium receber, nem todo grupo mediúnico receber um espírito puro daqueles que não erra mais, né, eles vão fazer prevalecer as suas ideias pessoais. Então, vê como a gente tem que tomar esse cuidado também, e não pode achar, ah, tá, nós vamos submeter essa questão, às vezes até uma questão interna dentro de uma casa espírita, vamos submeter para todos os grupos espíritas e achar que vai ter que ser 100% para que seja validada, né? Então, vão ocorrer de divergência de ensinamentos espíritas, das comunicações espíritas, justamente por essa necessidade de evolução dos espíritos, porque assim como nós, eles ainda estão aprendendo e podem ter uma concepção diferente sobre determinado assunto. E vamos levar em consideração o seguinte: espírito puro que teve na Terra aqui foi Jesus, né? E às vezes eu até já recebi algumas críticas sobre isso, que às vezes eu faço algumas críticas às obras, por exemplo, de André Luiz. Não estou criticando o Chico Xavier, não é a ideia. Eu critico o conteúdo da comunicação espírita, por não se fundamentar na doutrina espírita. Não estou dizendo o conteúdo pode ser profundo, mas às vezes eu sempre coloco que ele deveria trazer mais vazamento junto com a doutrina espírita, que ele não traz. Quando se fala de Emmanuel, e quando a gente estuda a doutrina espírita, ele deixa bem claro, e aqui também no texto ele deixa claro isso, que o espírito sempre tem aquela questão pessoal. Ela pode ser mais evoluído, mas Emmanuel, ele trazia sempre aquela questão mais ligada à religiosidade, à religião, por causa da sacerdócio dele e tal, trazia sempre essa linha. Não que ele esteja errado, mas aí você vai endeusar, né? Aí as pessoas às vezes começam a querer estudar a doutrina espírita, vamos estudar as obras de Emmanuel, vamos estudar as obras, e esquece de estudar a doutrina espírita. Então, estuda primeiro a doutrina espírita, depois estuda a outra obra, aí sim você se fundamenta. Vamos começar a estudar as obras de André Luiz, Nosso Lar, esquece da doutrina espírita. Porque se você começa a estudar por ali, você pode ir por um caminho errôneo, porque a opinião do espírito, ela serve para nós, naquela maneira romanceada que ele coloca ali, de André Luiz, também da obra de André Luiz, mas primeiro você tem que ter o fundamento da doutrina espírita, senão você cria-se algumas ideias totalmente diferentes, né? Então a casa espírita não fica mais espiritismo, fica, sei lá, Chico Xavier, sei lá. Não estou criticando de novo, não é pensar que eu estou criticando, não, concordo com você, é um dos grandes pessoas que vieram aqui, mas a gente sempre tem que levar, sim, que determinadas comunicações, às vezes eu critiquei uma obra de Divaldo, então o pessoal cai em cima de Vianney. Pô, mas e daí? Né? E daí que é Divaldo? O Divaldo é o médio, eu não estou discordando com a comunicação que vem do espírito, eu posso me discordar, né? Aí tem que se repetir em outro lugar, outra coisa, senão fica aceitando verdades na primeira, né? Tanto é que teve algumas obras aí do Divaldo que depois foi até modificado, colocou, porque existia realmente algumas questões ali que eram meio controversas. Então, a gente tem que entender isso, né? Não é porque veio de fulano, de ciclano, é isso que ele está querendo deixar no texto aqui, né? Que é verdade, por isso tem que ser racional. Falar, poxa, para mim isso não faz sentido, não casa com aquilo que eu aprendi estudando a filosofia espírita, a doutrina espírita. E principalmente, né, Pereira, porque quando você quando você pega aqueles romance bem água com açúcar, né, que tinha por aí, inclusive de médiuns, mas não de médiuns seguidores da doutrina espírita, propriamente dita, né, não vamos citar nomes, mas aí é tranquilo, porque ele traz bem romanceado, uma pincelada bem de leve do que seria a reencarnação, do que é o plano espiritual, né, e não aprofunda tanto. Agora, quando você pega já uma obra aí das obras de André Luiz, ele vai chegar em determinados pontos que ele vai abordar algum determinado assunto que, se você não tem uma base boa das obras básicas, você não vai entender. Não tem como entender ali algumas questões que ele trata, né,
dentro dos livros, se você não entende, por exemplo, a questão da escala espírita, se você não entende, por exemplo, as questões ali de espíritos superiores, com a questão moral, né, que eles têm autoridade moral sobre outros espíritos, então fica até difícil de você entender aquela obra. Então eu concordo, também me filio a esse pensamento do Pereira, que é importante ler essas obras, mas ter um bom conhecimento também da doutrina básica, para que você possa, não às vezes dizer, não vamos nem debater aqui, dizer, contradizer o que está escrito lá, mas entender perfeitamente o que foi escrito lá, porque não tem como você estudar, por exemplo, lá, física quântica, se você não estudou física básica. Você não vai ir na matemática, você não vai ir para cálculo 2 se você não estudou matemática básica. Então, você tem que ter o básico para daí você ir para essas outras áreas para ter uma compreensão melhor. Né? Se a doutrina ou algumas teorias que professamos fossem reconhecidas unanimemente como errôneas, submeter-nos-íamos sem murmuração, sentindo feliz que outros tenham encontrado a verdade. Mas, se ao contrário elas forem confirmadas, hão de permitir que creiamos estar com a verdade. Olha a humildade de Kardec, né? Está errado, então, né? A Sociedade Espírita de Paris, compreendendo toda a importância de semelhante trabalho, e tendo ela mesma, primeiro, que se esclarecer, e depois provar que não pretende absolutamente arvorar-se em arbítrio absoluto, encerra árbitro absoluto das doutrinas que professa, submeterá aos diversos grupos que com ela se corresponde as questões que julgar mais úteis à propagação da verdade. Estas questões serão comunicadas, seja por correspondência particular, seja por intermédio da revista Espírita. Compreende-se que, para ela, e em razão da maneira séria por que encara o Espiritismo, a autoridade das comunicações depende das condições em que se realizam as reuniões, do caráter dos membros e do objetivo que se propõe. Oriundas de grupos formados sobre bases indicadas em nosso artigo sobre a organização do Espiritismo, as comunicações terão tanto mais peso a seus olhos, quanto melhores forem as condições desses grupos. Submetemos ao nosso correspondente a questões que se seguem, enquanto aguardam as que lhes dirigimos ulteriormente. Então veja que ali, o Pereira comentou ali da humildade de Kardec, e era interessante isso, né? Porque ele tinha que ser racional, né, mas não incrédulo na codificação. Né? Muitas das coisas que estavam vindo ali, ele não tinha nenhuma noção, mas ele era muito inteligente, então ele conseguia, às vezes, fazer um paralelo ali até com a botânica, com a fisiologia, né, com a biologia, das coisas, das ciências ali modernas, né, do tempo presente, ele conseguia fazer um paralelo. Mas aquilo que saía totalmente fora daquilo era novo para ele também. Então, esse envio dessas comunicações aí para os espíritos comprovarem, né, era justamente para ele também aprender. E ele tinha essa humildade de que se ele tinha um pensamento pré-concebido e que ao receber ali a devolutiva era contrário àquele pensamento dele, ele iria mudar. Né? Então veja que interessante esse modelo como ele fez naquela época, e é importante a gente sempre ressaltar que naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha internet, então era tudo na correspondência, né? Então já imaginou, Kardec fez tudo aquilo naquela época, escrevendo à mão, cartas, enviando e aguardando, né,
o navio levar e aguardando o navio trazer essas correspondências. E ele fez tanto em tão pouco tempo. Imagine nos dias de hoje o quanto Kardec não produziria, né? Com o WhatsApp, com o e-mail, com um monte de coisa que ele teria. E aí nós, aqui, hoje, com todo esse aparato, que é uma crítica minha e do Pereira, também a gente é uníssono nessa questão, nós não utilizamos mais dessas questões, né? De submeter, né, as comunicações para uma curadoria, né, para ver o que o espiritismo poderia se posicionar em determinado tema, e não ocorre mais. Aí Kardec vem fazer uma deixa aqui, né? Eu até vou passar aqui para o slide seguinte, só para a gente ver essa deixa que ele diz, que é que ele vai submeter essas comunicações aí para alguns grupos sobre alguns temas que ele não entendia direito, ou que ele tinha um pensamento pré-concebido, e ele queria confirmar se era do jeito que ele pensava ou se era diferente, a partir do ensinamento dos espíritos aí que iriam se comunicar. Então ele vai mandar, aí no próximo sábado a gente vai estudar, questões e problemas propostos a vários grupos espíritas. E aí tem uma nota do tradutor aqui, que é o seguinte, ó, aqui Allan Kardec já começa a esboçar algumas teorias que, desenvolvidas posteriormente, passarão a integrar o último livro da codificação espírita, que é a Gênese. Né? Então, aqui nós estamos no ano de 62, 1862, a Gênese é de 1868, então Kardec já começava a propor alguns temas para ele montar ali o livro da Gênese. E aí que a gente vê a grandiosidade da Revista Espírita, né? Porque ele trazia tantos temas aqui na Revista Espírita que depois eles fariam parte da codificação ali dos livros da codificação. E ó, um dos primeiros temas que ele vai trazer, que nós vamos estudar na semana passada, é a questão da formação da Terra. Né? Então veja, quem que discutia essa questão? Só se discutia a questão ali de que a Terra, naquela época, muito pouco tempo antes, era tido que a Terra era o centro do universo. A impressão maior que se tinha era que Deus criou a Terra em 6 dias. E Kardec queria aprofundar mais esse tema, né? E encaminhou aí vários grupos espíritas essa questão, a formação da Terra. E se hoje nós continuássemos nessa questão de Kardec e mandássemos para vários grupos espíritas algumas questões aí dos tempos modernos que nós ainda não temos respostas? Será que nós iríamos receber aí umas boas comunicações? Então, veja que aí a gente, a proposta de Kardec, daquela modelo de formação de grupos espíritas, a gente às vezes não segue muito bem, e muito menos o modus operandi que Kardec tinha, que era de um tema que ele queria ter mais conhecimento, além do estudo ali do suor, né, como dizia Albert Einstein, né, que o sucesso ele vem com 3%, 1% ali de inspiração e 99% de transpiração, né, que é o estudo com afinco, mas uma confirmação espiritual. Hoje nós não fazemos isso, e Kardec fez isso durante toda a sua codificação, ele fez isso, de mandar para outros espíritos e coletar essa confirmação. Inclusive, a Revista Espírita é considerada o laboratório do mundo invisível, onde Kardec, ele tinha, quando ele não tinha essa confirmação que estamos falando aqui, ele colocava assim como é uma teoria, né? Olha, isso aqui é uma teoria, que não, né? Ele colocava que a teoria mais plausível é essa, salvo, e algumas vezes ele modificava as ideias. Tem algumas coisas que ele colocou, né? E depois ele mudava, mas ele colocava sempre, quando ele não tinha essa confirmação como teoria, colocava, mas você colocou aí para, vamos dizer assim, a discussão, né? Vários e vários grupos, até que ele falou que ia usar a revista espírita para chegar em outros locais, fora as correspondências, também a quem lia a revista espírita se comunicava com ele, né, através de cartas, tudo ali, para ter as respostas que ele queria. Né? Então, você vê, eu concordo com você, nós já falamos isso aqui várias vezes, estamos sempre repetindo, né, que o formato aí do movimento federativo teria que ser modificado e tinha que ser criado algum sistema de poder ter esse contato mediúnico das questões, por exemplo, que estejam ainda sem dúvida, colocar,
ser colocado para vários grupos, para ter várias respostas, para depois você ter uma ideia como o Kardec fazia, né? E hoje é tão fácil, né? WhatsApp, e-mail, olha, coisa muito simples, você cria um grupo, né? Você manda ali, puxa, você alcança o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Com questões, e não utilizamos, né? Então fica uma coisa meio fechada, aí quando vem a comunicação, eu acho assim, que fora a grandiosidade que teve, assim, por exemplo, esses médios que passaram por nós, aí, que partiram, inclusive recentemente agora o Divaldo, outro, mas ficou muito relacionado a duas ou três, aquele médio, e esqueceu-se de fazer essa polarização que teria que ser feita, né? Hoje a gente começa a ver aqui em alguns grupos, aqui eu participo de alguns grupos de Facebook lá, começa a aparecer algumas comunicações, né? Mas também a gente não sabe direito da fonte, de onde que veio, de que casa que veio direito, então fica uma coisa assim meio... Mas teria que ser uma coisa mais oficializada, né? Chegasse lá para a Federativa do Paraná, e do Paraná passar para a Azul, e para a Azul chegasse nas casas espíritas, para saber de onde que está vindo, né? Tem que ter um filtro que fosse passando, né? O grupo mediúnico passava aqui para a URI, que pertence, que hoje nós estamos sim no Paraná, né? Então passava pela URI, a URI criava isso, essa aqui leva em consideração para passar para a Federativa do Paraná inteiro, para todas as URIs. E depois chegar em nível de Brasil, né? Teria que se formar alguma coisa assim, teria que se pensar em alguma coisa dessa maneira, né? Para universalizar esse tipo de coisa, para não ficar uma coisa assim muito fechada, muito de cima para baixo, né? Não poderia ser assim, né? Mas quem sabe? É um sonho um dia, né? A gente vai batendo aí, quem sabe algum dia nós consigamos fazer isso. Isso aí. Muito bem. Olha aí, estamos encerrando aí mais um estudo da Revista Espírita. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, meus amigos que nos acompanham. Mais um tema aí para nossa reflexão, para nossa análise. Ser, como o ensino de hoje diz, racional. Até mesmo as nossas falas, os nossos comentários, também aceitamos a crítica, no sentido construtivo, né? Pode ser uma crítica negativa, mas desde que ela seja fundamentada e possa nos ajudar a encontrar as verdades, né? Encontrar a nossa os verdadeiros conceitos. São opiniões particulares, não? E nós respeitamos também a opinião do nosso colega, desde que ela seja devidamente racional. Então, assim, nós iniciamos a nossa prece final, pedindo nos dê a força para continuar buscando o aprendizado, o conhecimento, que essa doutrina tão grandiosa nos dá. Obrigado, Deus, por podermos conhecer essa doutrina rica que nos abre, além para encontrarmos as verdades do Evangelho. Por isso também a nossa gratidão, por favor, do nosso Mestre Jesus. E através do Evangelho, vem abrir a nossa mente, está gravado na nossa consciência, a lei divina. Nós temos ela em germe, gravada. Mas necessitamos constantemente de relembrar. E o Evangelho é um dos caminhos. Ainda temos amigos espirituais benfeitores que também têm essa incumbência de estar constantemente nos lembrando dos nossos desígnios, para que possamos retornar ao nosso caminho, da nossa verdadeira
essência de seres, de espíritos, nascidos para evoluir, espíritos temporariamente no corpo físico, mas que um dia alcançaremos a perfeição. Por isso, a nossa gratidão a todos esses amigos que estão sempre nos lembrando. E assim, desejando a todos muita paz, muita racionalidade e muita fé e perseverança no caminho de Deus. Assim